Olá pessoal, vamos ao resumo semanal da novela As Filhas da Senhora Garcia, de 18 a 22 de agosto. O resumo é referente à exibição da novela pelo SBT. Ofélia descobre o segredo de Rosil. Mari e Luiz saem em lua de mel. Paula cede às chantagens de Saul e é forçada a ficar com ele. Luiz ameaça expulsar sua irmã Graciela da mansão se ela não respeitar Mar. Nicolas decide ser cupido de Valéria e Arthur. Desejo um abençoado final de semana e uma boa semana a todos. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Na saída do hospital, Arthur chama a irmã de burra e diz que o lugar dela é com eles e não com aquele sujeito. Camila diz que o Juan é seu marido e sua família agora. Graciela entra para ver Luiz e pergunta a Mar como seu irmão está. Mar diz que ele acabou dormindo e que sente muito pela situação. Graciela adverte Mar que se ela quiser tirar proveito do Luiz, ela vai se dar muito mal. Mar diz que essa não é sua intenção. Luiz acorda e pede que a irmã leve Mar para casa, pois ela precisa descansar, e pede que ela fique pendente de seus filhos. Graciela diz que está bem, e Mar diz a Luiz que qualquer coisa que ele precisar, pode avisá-la. Arthur diz a Nicolas que o pai deles quase morre por culpa da Camila. Ofélia e Valéria saem do hospital e veem Nicolas e Arthur. Ofélia pergunta a Nicolas se ele poderia levar ela e sua filha para a mansão. Valéria diz que já tem onde ficar e irá caminhando. Nicolas pede que Valéria deixe ele levá-las e não custa nada. Valéria diz que está bem e vai saindo. Arthur se aproxima dela, diz que está muito longe da casa dela e pode levá-la então em seu carro. Valéria diz: "Você? Nem se eu estivesse louca, entro em um carro com você." Ela sai. Juan chega à vila com Camila. Diz que sente muito, mas não tem outro lugar para levá-la e terão que ficar ali, na casa de seus pais. Camila sente nojo, mas finge que está tudo bem. Os dois entram em casa e Juan revela aos pais que ele e a Camila se casaram hoje. Jacinto e Susana se surpreendem. Arthur insiste para que Valéria permita que ele a leve para sua casa. Valéria exige que ele a deixe em paz e que está acostumada a estar sozinha. Arthur diz que eles não podem se afastar só porque a irmã dela se casou com seu pai. Valéria diz que isso não foi o que a chateou, foi o fato dele ter duvidado dela e de ter pensado que tudo foi planejado. Arthur diz que estava chateado e agora vê que ela não tem culpa de nada. Valéria o ignora e sai. Mesmo surpresos, Susana e Jacinto ficam felizes pelo casamento de Juan com Camila. De volta à mansão, Mar chega ao quarto de serviços. Diz à mãe que está cansada e já quer dormir. Ofélia diz que entende isso, mas aquele não é mais o quarto dela, e sim o principal. Ela diz que a partir de agora, a filha deve se comportar como que é a senhora da casa. Juan e Camila terão que passar a noite no sofá da casa de Susana, já que Glória está ocupando o quarto de Juan. Camila diz a Juan que sabe que ele se casou com ela para ajudá-la nessa loucura, mas espera que com o tempo ele se apaixone por ela. Os dois se beijam. Ofélia leva a Mar até o quarto de Luiz e relembra a filha de quando disse a ela para saber como os ricos dormiam e que agora aquela cama tão suave é dela. Mar diz que não quer estar naquele quarto e prefere estar com ela. Ofélia diz que o lugar dela já não é mais com ela, e sim ali, que aquela é sua nova vida, a que sempre soube que ela teria. Ela dá um beijo na filha, diz que quer que ela seja feliz e sai. Quando Ofélia sai, ela chora e diz a si: "E eu pensei que esse seria o dia mais feliz da minha vida." "Por que você está chorando, Ofélia? Ela vai estar melhor sem você. Isso é muito mais grande do que sonhei. Então por que me dói tanto? Mas tanto, por quê?" Mar sofre no quarto enquanto pensa em Juan. Já no dia seguinte, Mar diz a si que deve parar de chorar e que precisa ser uma mulher forte. Camila acorda e dormiu muito mal no sofá. Ela diz a Juan que a casa de seu pai também é sua e que eles podem viver na mansão. Susana e Glória vão à mansão Portilla e Susana pergunta a Lupita onde está o Sr. Portilla. Ofélia desce as escadas, elegante, e questiona quem está procurando o senhor. Susana diz que elas e que precisam vê-lo. Ofélia diz que o Sr. Luiz não está, mas se for urgente, podem falar com a senhora da casa. Mar desce as escadas e diz: "Bom dia." E Ofélia diz: "Tudo o que precisarem dizer ao Sr. Portilla, podem dizer
a sua esposa, a minha filha, Mar. Susana e Glória ficam em choque. Mar diz a Glória e Susana que nesse momento seu marido não está disponível, mas que pode ajudá-las. Glória diz que o Sr. Luiz não pode ter se casado com ela. Mar mostra seu anel e pergunta por que ela duvida. Ofélia diz a Glória que certamente ela está ali para pegar sua liquidação, que não precisa se preocupar, porque sua filha irá se encarregar disso. Juan não está de acordo que ele e Camila vão viver à mansão. Camila diz que para seu plano funcionar, precisa estar perto de sua família. Juan se nega e diz que não irá ficar em uma casa onde não é bem recebido, e além disso, foi agredido pelo irmão dela. Ele diz que ela é sua esposa, que aquilo é o que pode oferecer para ela, e dali não sairá. Susana diz a Ofélia que sua prima já se lembrou que ela a jogou das escadas. Ofélia diz a Susana que não pode acreditar até onde a maldade dela chega e exige que ela comprove o que está dizendo. Susana acusa Ofélia de ter casado Mar com Luiz para se proteger dos crimes que cometeu. As duas discutem e Ofélia as expulsa. Mar manda as duas saírem logo, antes que chame os seguranças para tirá-las dali. Susana e Glória vão embora. Paula manipula Leonardo e sugere que ele se una aos irmãos dele para fazer algo contra Mar. Ofélia parabeniza a filha por ter colocado Susana em seu devido lugar. Glória pergunta a Susana o que farão agora. Susana diz que devem esperar o Sr. Portilla chegar para falar com ele. Glória diz que se realmente a filha da Ofélia é a esposa do Senhor, ele jamais irá acreditar nelas, e quem sabe se ela realmente não caiu. Susana assegura que agora que a Camila é sua nora, fará o que for para que a verdade chegue ao Sr. Portilla. Rosinha e Lupita criticam Ofélia porque agora ela já não faz mais nada na mansão. Ofélia diz que não tem mais necessidade, que agora é da família e pede que elas preparem um café da manhã light em calorias para ela. Graciela diz a Mar que o motorista está à disposição dela, caso ela queira ir ver o Luiz no hospital. Mar diz que irá sim. Graciela pede que Mar ao menos finja que se importa com seu irmão e adverte que se ela querer se aproveitar dele, irá se arrepender. Mar diz que jamais faria algo assim com Luiz, porque ele tem sido muito bom para ela. Juan leva Camila até a mansão para buscar suas coisas e fica do lado de fora esperando ela. Dentro da casa, Camila vê Mar e reclama por ela não ter dado os parabéns por seu casamento, já que agora ela é sua enteada. Ela diz que ela não se casou por interesse. Mar responde que ela também não. Camila dá risada, manda ela não ser cínica e questiona se ela se apaixonou por seu pai. Mar pergunta se ela está apaixonada pelo Juan. Camila diz que é claro que sim, que os dois estão muito apaixonados um pelo outro. Paula diz a Leonardo que ele deve aproveitar que o pai dele e a Camila se casaram para poder usar isso a seu favor. Ela diz que ele pode se encarregar dos irmãos dele e ela se encarregará da Mar. Camila diz a Mar que agora que são família, gostaria que todos ficassem unidos e pede que ela fale bem do genro de seu pai para ele aceitá-lo. Mar diz que não pode fazer isso. Camila pergunta por que não, que a Mar conhece muito bem o Juan e sabe como ele é carinhoso, atencioso e faz de tudo pela mulher que ama. Mar sofre e Camila debocha dela. Ofélia chega ali e Camila ri dela, dizendo que quase não a reconheceu sem o uniforme de criada, e sai. Ofélia reclama por Mar ter chorado na frente de Camila. Diz que diante das pessoas não se chora, e se for chorar, que seja no quarto. Nicolas repreende Arthur por ter batido em Juan. Arthur diz que aquele sujeito está se aproveitando de sua irmã. Nicolas diz que seu pai e a Camila são adultos. Arthur pede desculpas se não consegue ser como ele e ficar de braços cruzados. Nicolas diz que a maneira que ele fez as coisas não foi correta. Depois, os irmãos vê Camila na mansão e ela diz que só veio buscar suas coisas. Leonardo pergunta o que ela estava pensando quando se casou. Camila diz que não está ali para discutir e que seu marido está esperando ela lá fora. Arthur também reclama pela irmã por sua atitude de se casar. Nicolas fica calado e Camila tira onda dizendo: "Ah, o filho perfeito fica quietinho. Eu vou para o meu quarto buscar minhas coisas." Paula se aproxima de Mar. Diz que entende como ela se sente e que trataram ela igual em seu começo. Mar pergunta se então não aceitavam ela. Paula responde que eles a odiavam e acredita que até hoje a odeiam.
Ela diz que a compreende porque passou a mesma situação e que quando Mar precisar de algum conselho ou alguém para conversar, pode falar com ela. Nicholas vai atrás de Camila em seu quarto e diz que ela não vai levar absolutamente nada da mansão. Ele diz que se ela acredita ser uma mulher muito independente, autossuficiente, então não irá permitir que ela leve algo da casa. Mar sai da mansão, vê Juan ali na frente e pergunta o que ele está fazendo. Juan diz que está esperando sua esposa pegar suas coisas. Ele diz que está realmente surpreso por ela ter se casado por dinheiro. Mar pergunta se ele se casou por amor. Juan diz que ela deveria estar com o marido dela, que não está nada bem. Mar diz que então ele deveria estar com a esposa dele, e debocha dizendo que eles fazem um lindo casal. Debochado, Juan responde que é porque eles são da mesma idade. Ele diz que ela é igual à mãe dela e que se deixou comprar. Mar o esbofeteia e diz que apesar de tudo, não o odeia. Juan afirma que a odeia como nunca odiou alguém. Mar entra no carro do motorista para ir ver Luiz. Camila tenta enfrentar Nicholas, mas é em vão. Leonardo e Arthur chegam ali. Nicholas toma tudo de Camila, dinheiro, cartões e até as suas roupas, e diz que como agora ela tem marido, não irá precisar de mais nada do pai deles. Ele humilha a irmã, diz que ela pode sair com a roupa que chegou no corpo e pode considerar isso como um presente deles. Arthur até tenta interceder por Camila, mas Nicholas diz que agora a Camila tem uma nova família. Camila sai furiosa. Valéria chega à mansão e pergunta a Ofélia onde está Mar. Ofélia diz que está onde deve estar, com seu marido. Valéria diz que precisa falar com a irmã, que a Mar e o Juan estão sofrendo um pelo outro e precisa entender o que aconteceu entre eles. Ofélia diz que a Mar percebeu que não pode estar com um perdedor como aquele. Valéria diz que eles se amavam. Ofélia diz que isso foi uma tolice, que agora a Mar está casada e pede que a Valéria não fique enchendo a cabeça dela. Glória diz a Susana que não vale a pena ficar na capital para desmascarar a Ofélia, porque ela não irá permitir que elas se aproximem do Sr. Portilla. Susana diz que elas encontrarão alguma maneira, mas Glória quer voltar para o interior para ficar com sua filha e com seu neto. Mar entra para ver Luiz no quarto do hospital e pergunta como ele está. Luiz diz que já está pronto para receber a alta, mas o médico está insistindo para que ele fique mais uma noite ali. Ele diz à esposa que já organizou tudo para que amanhã os dois saiam de viagem. Mar o agradece por isso e diz que precisam de tranquilidade mesmo. Luiz diz que a viagem fará bem para os dois. Camila confessa a Juan que está sentindo algo muito forte com ele. Juan diz que ela é uma mulher incrível, mas é sincero e diz que não sabe se algum dia poderá deixar de amar a Mar. Graciela pergunta a Mar como está o Luiz. E ela responde que ele está melhor e amanhã receberá alta. Mar comenta que amanhã, quando Luiz sair do hospital, irão viajar. Arthur ouve e, irônico, diz que é claro que o pai não poderia ficar sem sua lua de mel. Mar diz que isso é para o bem do Luiz. Arthur confronta Mar porque ela se casou com seu pai. Rosil descobre que Luiz irá receber alta no dia seguinte. Mar diz a Arthur que o pai dele é um homem bom. Arthur pergunta como ela sabe se acaba de conhecê-lo. Valéria chega ali. Depois, ela pergunta à irmã para onde ela irá. Mar diz que irá de viagem com Luiz. Arthur diz a Nicholas e Leonardo que tentou falar com a Mar para descobrir o motivo do casamento, mas não deu certo. Leonardo diz que o pai simplesmente comprou uma companhia. Arthur diz que o pai irá de viagem para o mar com a esposa. Valéria chama Mar para ir conversar com ela em outro lugar, pois está muito preocupada com a irmã. Mar a agradece, mas diz que está bem e que precisa preparar as coisas para conhecer o bar. Ofélia chega ali e fica alegre ao saber que a filha irá para a praia. Paula diz a Leonardo que ele deve aproveitar a ausência do pai dele para se apoderar da empresa Portilla. Leonardo diz que não é possível, porque o Nicholas está sempre em cima dele. Paula diz ao marido que irá ganhar a confiança da Mar, e através dela terão a chave para o pai dele ficar do lado dele. Nicholas vê Valéria observando Arthur e diz que o irmão precisa dela. Valéria diz que ela e o Arthur não podem estar juntos, porque não sabe se pode confiar nele. Nicholas diz que o Arthur fez coisas por ela que jamais fez por outra pessoa,
que é a primeira vez que vê ele pensando em alguém que não seja ele mesmo. Valéria diz que gostaria de acreditar no amor, mas nunca sentiu isso, e por isso acredita que amor é fantasia. No dia seguinte, Mar se despede de Ofélia e Valéria para viajar. Depois, Rosil se aproxima de Ofélia e diz que precisa falar com o Sr. Portilla. Ofélia diz que ele não está. Rosil diz que precisa da ajuda dela, de mãe para mãe, que já sabe que a filha dela se casou com o senhor. Valéria diz a Arthur que está preparada para retomar a campanha e precisa urgente terminar aquele contrato, porque assim eles dois não se verão mais. Rosil diz a Ofélia que se ela é tão próxima da família, então deve saber de muitas coisas. Ofélia confirma, e Rosil diz que então ela deve saber porque o Luiz não quer que ela se aproxime deles. Ofélia mente dizendo que escutou alguma coisa. Rosil pede a ajuda de Ofélia e diz que precisa saber se seu filho é o Arthur ou o Nicholas. Ofélia se surpreende. Ofélia garante a Rosil que vai ajudá-la, mas deve lhe contar tudo. Rosil pergunta o que ela sabe sobre. Ofélia não sabe o que falar para ela, e para se safar, diz a Rosil que se verem elas juntas pode dar problemas. Rosil diz que ela tem razão, e então entrega seu endereço para Ofélia e vai embora. Ofélia está surpresa pela revelação. Camila não come na casa de Susana. Jacinto diz a Nora que em sua casa não se desperdiça comida. Camila diz que então ele pode comer sua comida. Susana tenta acalmar os ânimos e diz que certamente a Camila sente falta de sua família e por isso está sem fome. Ela diz a Nora que precisa falar com o pai dela, porque a Ofélia foi quem causou o acidente da Glória. Camila se surpreende. Ofélia observa um quadro da família Portilla e diz a si que se eles soubessem que essa vida perfeita é pura mentira. Camila diz a todos na mesa que não sabe como seu pai pode ter contratado aquela mulher e que ela e suas filhas são perigosas. Juan pede que parem de falar das Garcias. Camila diz que ele tem razão, que sequer vale a pena falar delas, mas promete a Glória que fará seu pai descobrir a verdade. Glória a agradece, diz que voltará para seu povoado, mas se precisar voltar para conversar com o Sr. Portilla, irá voltar. Graciela diz a Ofélia que se fosse ela, não confiaria tanto, porque a vida dá muitas voltas. Ofélia diz que é verdade, pois quem diria que naquele horário, ao invés de estar servindo do café da manhã, ela estaria ali falando com ela. Nicholas diz a Valéria que pensou que ela não voltaria mais à empresa. Valéria diz que tem um contrato para cumprir. Nicholas diz que é muito bom que ela seja profissional, apesar dos problemas familiares. Valéria acaba desabafando com Nicholas a situação com Mar. Nicholas tenta consolá-la e percebe a sinceridade de Valéria. Graciela diz a Ofélia que o Luiz é um homem inteligente e não é fácil de enganá-lo. Ofélia diz que isso é verdade, embora que ele sim consiga enganar as pessoas. Graciela pergunta ao que ela se refere. Ofélia diz que ela se entende, que sabe que para eles é importante viver das aparências, mas que um dia as mentiras são descobertas. Nicholas diz a Valéria que entende o que ela sente, mas a vida segue em frente e não pode ficar se lamentando pelo que aconteceu. Valéria o agradece e sai. Mar fica encantada pelo hotel que Luísa levou, e ele alugou 2 quartos, um para ele e um para a esposa. Mar diz que ele sempre pensa em tudo. Luiz e Mar saem do hotel e veem o mar. Eles vão de mãos dadas até a praia. Mar fica encantada ao conhecer o mar pela primeira vez. Valéria chega ao estúdio, só vê Arthur e pergunta a ele onde estão os demais. Arthur diz que vai se encarregar das fotos dela. Valéria diz que ele só se aproveita do contrato que eles têm e só está ali por isso. Arthur diz que se o problema for esse, então pode pagar a indenização da multa de quebra de contrato. Valéria se nega e diz que o que ele quer é que ela fique em dívida com ele. Arthur pergunta por que ela se engana, se também gosta de estar perto dele. Ele se aproxima dela e Nicholas chega ali. Valéria se afasta de Arthur e afirma que não quer estar perto dele. Nicholas os interrompe e pergunta se já irão começar as fotos. Valéria diz que está pronta. Susana empresta para Camila suas roupas para usar. Camila não gosta nada da vida que está levando ali, mas tenta suportar. Mar segura na mão de Luiz e pede que Deus pague ele por tudo o que ele está fazendo por ela. Ofélia vai ao escritório de Luiz para tentar averiguar qual dos Portilla é filho de Rosil.
Paula chega ali e questiona o que Ofélia faz no escritório do sogro. Ofélia inventa que está verificando se tudo está em ordem, pois gosta de deixar as coisas de seu genro arrumadas. Luiz pergunta a Mar se ela gostou. Mar diz que se encantou e fica à beira do mar e da praia. Arthur pede que Valéria relaxe, pois as fotos não estão ficando naturais. Nicholas diz a Arthur que isso não está dando certo. Pede que ele vá para o escritório e deixe o fotógrafo fazer seu trabalho com a Valéria. Arthur se nega, mas Nicholas diz que isso está afetando o trabalho, pois precisam da Valéria tranquila. Leonardo descobre que o pai deixou as pendências da empresa com Nicholas e sente inveja. Valéria pede desculpas a Nicholas, mas diz que as fotos não estão saindo boas. Nicholas pergunta como pode ajudá-la. Valéria diz que alguém poderia ensiná-la, e Nicholas diz que ela tem razão. Arthur vai à casa de Juan, abraça Camila e pede que a irmã vá embora com ele, pois não pode seguir ali. Camila se nega, diz que não irá voltar para casa para ver seu pai com uma mulher que detesta. Arthur diz que então podem ver outro lugar para ela, pois ela não pertence àquele lugar. Camila garante que irá se acostumar, que é só questão de tempo. Arthur descobre que Juan não ama a irmã, mas que ela tem esperanças que algum dia ele sinta algo por ela. Luiz pergunta a Mar por que o pai do filho dela estava na prisão. Mar conta que sua mãe acusou ele de sequestro quando saíram da cidade, mas não foi verdade, porque ela foi por sua própria vontade. Ela diz que ele só não saiu da cadeia depois dela prestar seu depoimento, porque ele teve uma discussão na prisão. Luiz diz que então ele é violento, mas Mar garante que ele é bom. Luiz não acredita, diz que se fosse assim mesmo, ele não teria se casado com sua filha e que só está a utilizando para se vingar dela. Arthur apoia Camila, diz que se um dia ela não quiser mais ficar naquele lugar, pode falar com ele. Ele entrega um pouco de dinheiro para a irmã. Rosinha avisa Paula que o Saul está na mansão perguntando dela e do Sr. Leonardo. Paula fica desesperada. Luiz diz a Mar que ela precisa de tranquilidade, e isso significa que o Juan deve estar longe dela. Ele diz que fará o que estiver a seu alcance para que aquele homem esteja longe deles. Mar garante que o Juan não é uma má pessoa. Luiz diz que o Juan já machucou ela e não pode permitir que ele faça isso com a Camila. Paula questiona Saul o que ele faz em sua casa. Saul se aproxima dela, diz que quer lembrar dos velhos tempos e quer estar com ela. Paula diz que é uma mulher casada, mas Saul diz que isso não é impedimento, que não quer ela para casar. Ele diz que se ela não for vê-lo, o marido dela vai ficar sabendo de tudo. Assustada, Paula aceita ir ver Saul em sua casa no dia seguinte. Leonardo chega à mansão e vê Saul perto de Paula e pergunta o que está acontecendo. Saul inventa que veio falar com o Arthur. Leonardo diz que seu irmão não está em casa agora. Luiz confessa a Mar que mesmo passando todo o tempo do mundo, seu amor pela Cecília jamais irá embora e não para de pensar nela. Mar diz que isso comprova para ela que o amor sim existe. Luiz diz que é claro que existe, mas requer o esforço de duas pessoas. Leonardo conta a Paula que seu pai deixou as pendências da empresa nas mãos do Nicholas. Paula diz que isso nem a surpreende, e Leonardo está revoltado pela situação. Luiz diz a Mar que amanhã eles se veem, dá um beijo em sua testa e sai do quarto. Nicholas diz a Arthur e Graciela que irá fazer suas malas. Arthur pergunta para onde ele irá. Nicholas diz que amanhã irá viver sozinho, porque disse a seu pai que iria embora se ele se casasse. No dia seguinte, Nicholas deixa a mansão para ir para o apartamento. Ofélia vai à casa de Rosil. Diz que tem muito pouco tempo, mas pergunta o que o Sr. Luiz fez para ela. Rosil diz que é o pior que um homem pode fazer para uma mulher. Ofélia diz que entende, que eles se fazem de perfeitos, mas são os hipócritas. Rosil diz que essa gente vive de pura aparência, e sempre foi assim. Ofélia diz que precisa dos detalhes sobre a história dela. Rosil, começando a desconfiar de Ofélia, pergunta se ela está fazendo isso para ajudá-la, ou se o Luiz mandou ela ali. Ofélia assegura que o Luiz não sabe que ela está ali. Rosil não acredita e diz que com certeza o Luiz mandou ela para investigá-la. Ofélia diz que não faria algo assim, e se está ali é porque quer saber o tipo de homem que sua filha se casou. Rosil afirma que o Luiz é um homem perigoso,
e que é o culpado da morte de seu marido. Ofélia fica chocada. Rosil garante a Ofélia que o Luiz Portillo é um monstro e que ela deve afastar a filha dela dele. Ofélia pede que ela lhe conte tudo. Leonardo responsabiliza Luiz pela partida de Nicolas da mansão. Graciela diz que nem tudo é culpa dele. Leonardo diz que como as coisas vão indo, talvez até ele e a Paula vão embora, porque acredita que não poderá aguentar por muito tempo a nova esposa de seu pai. Arthur diz que a família está se destruindo pouco a pouco. Rosil diz a Ofélia que ela não pode confiar no Luiz, mas antes pede que ela diga o que sabe sobre sua história. Ofélia diz que tinha suspeitas que eles não eram a família perfeita que passavam, mas nunca tinha tanta certeza como agora que a conhece. Rosil conta que seu marido era um empregado da empresa Portilla, que fazia várias horas extras e estava muito cansado. Ela diz que durante uma noite ardua de trabalho, seu marido acabou dormindo perto de uma máquina de operação, e isso custou sua vida. Ofélia diz que sente muito que esse acidente tenha tirado a vida de seu marido. Rosil se altera, diz que não foi um acidente e que deixaram ele trabalhando lá. Paula diz a Leonardo que não pensa em deixar a mansão. Leonardo diz que já tomou sua decisão, que se ele quer que seu pai o respeite como faz com o Nicolas, precisa agir assim. Ofélia, para ganhar a confiança de Rosil, diz que com certeza o Luiz se aproveitou do marido dela e depois tirou o filho dela. Rosil diz que foi assim mesmo, que naquele tempo se sentia perdida e que o Luiz poderia dar para seu filho o que ela jamais poderia. Ela diz que foi uma tonta e se arrepende disso. Ofélia diz que o Luiz é um infeliz, mas que de sua filha ele não irá se aproveitar, e promete a Rosil que descobrirá quem é o filho dela. Mar diz a Luiz que antes pensava que alguém como ele não tinha problemas. Luiz diz que as pessoas acham que o dinheiro resolve tudo. Em parte sim, mas não tudo, e se não possui valores, de nada serve ter coisas materiais. Mar concorda com ele, que o mais importante é o coração, e diz a Luiz que a partir de agora estará pendente da saúde dele, porque se importa muito com ele. Luiz a agradece. Nicolas chega a seu apartamento. Mar diz a Luiz que os filhos dele são bastante diferentes. Luiz diz que ela tem razão, que mesmo eles terem crescido na mesma casa e tendo valores, são bem diferentes. Mar diz que o Nicolas parece ser o preferido dele. Luiz diz que não é isso, mas que com ele foi mais firme que os demais, e conta que o Arthur se parece bastante com ele, e talvez por isso eles tenham tantos problemas. Ele diz que o Leonardo não consegue compreendê-lo, porque ele só ouve a Paula, e a Camila a protegeu tanto que é uma menina que não pensa nas consequências de seus atos. Mar pergunta por que ele foi mais exigente com o Nicolas. Luiz diz que por várias circunstâncias, mas se sente muito orgulhoso do homem que ele se tornou. Na empresa, Leonardo diz a Valéria que o Nicolas já deixou a mansão, assim como a Camila, que em breve ele e sua esposa também deixarão, e finalmente as Garcias vão poder aproveitar a mansão. Ele diz que ela é igual à mãe dela e a interesseira da Mar. Paula vê Ofélia lendo o livro no sofá da sala e diz que já nem se surpreende por ver ela ali. Ofélia diz: "Ai, Paula, a diferença é que eu não estou encostada nessa casa, porque é da minha filha." Paula diz que elas não têm nada de classe. Ofélia dá risada. Diz que todos sabem que ela também não nasceu em berço de ouro e que sabe que em breve ela sairá da casa. Valéria grita para Leonardo que foi o pai dele quem insistiu para se casar com sua irmã. Ela diz que não precisa dar explicações para ele e adverte que irá conhecê-la se voltar a criticar a Mar. Susana chama Camila para ajudá-la no almoço, mas ela se nega, dizendo que está cansada. Susana diz que ela irá se acostumar com a nova vida, mas Camila diz que ninguém se acostuma com a miséria. Valéria conhece a moça e o rapaz que irão ajudá-la para ser uma modelo profissional. Luiz pergunta a Mar se ela não gostaria de fazer uma faculdade. Mar diz que a escola nunca foi para ela e que sua mãe sempre disse que ela só servia para ser bonita. Luiz pede que ela não diga isso, que ela é uma mulher inteligente e que ainda vai se surpreender com o que pode fazer. Arthur vai ao apartamento de Nicolas e os dois conversam. Nicolas pergunta ao irmão se ele já se decidiu pelo que sente pela Valéria, porque é muito complicado trabalhar com os dois daquela maneira. Arthur diz que tentou falar com a Valéria, mas ela é muito boba. Nicolas diz que ele também é. Sofrendo ameaças,
Paula vai à casa de Saul e ordena que ele a deixe em paz, porque é capaz de tudo para se livrar dele. Saul a agarra. Diz que não vai tolerar ser ameaçado por uma vagabunda e ela não vai sair de sua casa antes de se entregar para ele. Ele vai tirando a roupa de Paula e diz que se ela não cooperar, o marido dela vai ver vídeos e saber do buraco que ela vem. Nicholas pergunta a Arthur se realmente a Valéria não é mais um capricho para ele. Arthur diz que não há ninguém que é como a Valéria e pergunta se o irmão acredita que ele está apaixonado. Nicholas diz que sua opinião não importa e que se ele sentisse amor, já saberia. Arthur diz que o único que sabe é que a Valéria tem algo que não permite tirá-la de sua cabeça. Saul força Paula a transar com ele. Juan pede que Camila ajude sua mãe em casa. Camila pergunta no quê? Juan diz que ela precisa de ajuda para cozinhar, varrer, limpar e passar roupa. Sentindo nojo, Camila questiona se terá que limpar os banheiros. Juan diz que sim, que o que ela puder fazer irá ajudá-los. Saul pede que Paula fique a noite toda com ele. Paula diz que espera que ele esteja feliz, porque isso não voltará a acontecer. Saul diz que isso só acaba quando ele quiser. Volta a ameaçá-la e que da próxima quer ver ela com a lingerie que ele mandou. Ofélia vai à mesa para jantar e Graciela diz que ela pode jantar na cozinha ou em seu quarto. Ofélia diz que as duas estão sozinhas e, afinal, são família. Graciela pede que ela não abuse de sua paciência. Leonardo chega ali e pergunta à tia se ela sabe onde está a Paula. Ofélia diz que a esposa dele não é daquelas que avisa para onde saiu. Leonardo embate que não está falando com ela. Paula sofre após ter sido abusada por Saul e jura que vai destruí-lo. Leonardo diz a Graciela e Arthur que a Paula não atende o celular e está preocupado por ela. Arthur diz que talvez o celular dela descarregou e se ela não voltar em breve, irá ajudá-lo a procurá-la. Paula vai à delegacia. Ofélia procura alguma pista no quarto de Luiz e encontra uma carta. É uma carta que Nicholas enviou para Cecília, onde disse que se sentia muito sozinho nos Estados Unidos, mas por que tiveram que mandá-lo para tão longe para estudar. Graciela chega ao quarto do irmão e confronta o que Ofélia faz ali. Paula chega à mansão e Leonardo pergunta por que ela não o atendeu. Abalada, Paula chora e confessa ao marido que abusaram dela. Leonardo fica em choque. Leonardo abraça Paula e, alterado, pergunta quem fez isso com ela. Paula revela que foi o Saul. Ofélia diz a Graciela que está organizando as coisas de sua filha no quarto. Graciela diz que ela não tem nada que fazer ali, mas Ofélia relembra que agora aquele é o quarto da Mar. Graciela questiona por que ela estava mexendo nas coisas da Cecília. Ofélia diz que não parece certo sua filha, que acaba de se casar, ter que conviver com todas as coisas da ex-esposa de seu marido e que vai guardá-las para colocar em outro lugar. Graciela diz que é para ela não se preocupar, porque ela irá se encarregar das coisas de sua cunhada. Ofélia diz: agora a sua cunhada é a Mar, não se esqueça. Leonardo está revoltado pelo abuso de Paula e ela diz que já denunciou Saul para a polícia. Leonardo grita de raiva e quer ir atrás de Saul, mas Paula não permite. Ofélia diz a Graciela que acredita que agora deve ocupar o quarto de visitas, que agora que sua filha se casou, não acredita que seja aceitável ela ficar no quarto de serviços. Graciela diz que isso não é ela quem decide, mas sim a senhora da casa, e nesse momento ela não se encontra ali. Ofélia diz que isso será o primeiro que falará com sua filha quando ela voltar de viagem. Leonardo pergunta a Paula onde aquele homem foi atrás dela. Paula, nervosa, diz que não quer falar disso, que hoje foi terrível e pede que o marido a compreenda. Leonardo jura que o Saul pagará caro por isso. Os assessores de Valéria dizem a Nicholas que precisam de um lugar para começarem as aulas de modelo para ela, já que não podem usar a casa dela que foi queimada. Nicholas diz que podem usar seu apartamento e os assessores concordam. Leonardo exige que Arthur lhe passe o endereço de Saul. Arthur pergunta por quê. Leonardo grita mandando ele dar o endereço logo, porque vai matar esse infeliz, porque ele abusou da Paula. Paula diz a si que o Saul pagará por ter se metido com ela. Juan diz aos pais que a Camila já disse que vai ajudar no que puder na casa.
Camila corta uma cebola e sente muito nojo. Arthur e Leonardo chegam à casa de Saul e tem vários policiais ali. Arthur inventou para Saul que iriam falar de negócios e por isso deve estar o esperando. Saul abre a porta de casa e Leonardo avança contra ele. Arthur e Hector tentam controlar Leonardo. O policial dá voz de prisão para Saul por abuso sexual contra Paula Escalante de Portilla. Saul, debochando, pergunta a Leonardo se foi isso que a esposa dele disse a ele, e que ele não sabe quem ela é. Leonardo manda ele calar a boca. Saul diz que a Paula foi em sua casa porque quis, que ele não tem ideia de quem é a esposa dele porque é um imbecil. Ele diz que a Paula tem um passado sujo e tem vídeos das câmeras para comprovar. Leonardo, em estado de loucura, manda ele parar de mentir. Saul diz que o que rolou em sua cama foi porque a Paula também quis. Os policiais levam Saul, enquanto Leonardo jura que vai usar todo o seu poder para que ele apodreça na prisão. Arthur pede que Leonardo se acalme, porque agora aquele homem irá pagar. Camila diz a Juan que ele pode trabalhar na empresa de sua madrinha. Assim, alugam um lugar e não incomodam mais os pais dele. Juan se nega, diz que não vai depender de ninguém e que pode dar para ela por enquanto é aquilo. Valéria vai ver Nicholas e comenta com ele que tem a sensação que a todo momento o Arthur está brincando com ela. Nicholas pergunta se isso a afeta, e Valéria confirma. Mar e Luiz retornam para a mansão. Graciela os recebe e Mar sobe para o quarto. Graciela diz a Luiz que tiveram muitos problemas na casa durante a ausência dele, que a Paula foi abusada, que o Leonardo perdeu a cabeça e que ele deve colocar a sogra dele no lugar dela, porque passou o tempo todo faltando respeito a ela. Nicholas diz a Valéria que falou com os assessores e irão trabalhar em seu apartamento. Valéria diz que é melhor que seja no apartamento dele mesmo, porque sua casa não está nas melhores condições. Nicholas pergunta por que ela não mora na mansão com a irmã e a mãe dela. Valéria diz que pela mesma razão que ele, que ama sua irmã e a respeita, mas não está de acordo com o que ela fez e, portanto, não fará parte disso. Nicholas diz que os dois pensam igual. Mar ouve a conversa de Luiz e Graciela. Graciela diz ao irmão que ele deve estar com os filhos dele, que a família deve estar unida acima de tudo. Sabe que ele queria dar uma lição nos filhos dele, mas já é hora de mandar para longe essa garotinha. Luiz, irritado, questiona do que ela está falando. Graciela diz que o Leonardo está perdendo a cabeça. O Nicholas foi embora, a Camila se casou e o Arthur segue igual de sempre. Que o fato dele se casar piorou tudo. Ela diz que os filhos dele precisam de um pai e não de um senhor emocionado por uma menina. Luiz, furioso, diz: "A Mar é minha esposa e exijo que você a respeite. E se não consegue fazer isso, quem não tem nada que fazer aqui na minha casa é você." Leonardo pergunta a Arthur por que será que aquele homem disse aquelas coisas da Paula. Arthur diz que havia muitos rumores sobre a vida da cunhada. Leonardo pergunta se ele sabia disso, mas Arthur diz que não sabia se esses rumores eram verdadeiros e não queria dizer nada para ele porque ele estava muito apaixonado. Leonardo pergunta se antes existia algo entre a Paula e o Saul. Arthur diz que sobre isso não sabe, mas ouviu dizer que a Paula e suas amigas faziam outro tipo de trabalho além de serem modelos. Graciela pergunta a Luiz o que está acontecendo com ele, que os filhos dele precisam dele e ele só pensa na menina com quem se casou. Luiz pergunta se é isso que ela pensa dele. Graciela diz que essas são as ações dele, e Luiz diz que se o Nicholas foi embora foi para ter independência. Graciela diz que o irmão está cego pela Mar e conta que a Ofélia estava no quarto dele, supostamente arrumando as coisas. Luiz pede que ela não se preocupe pela Ofélia. Graciela alega que está preocupada por ele e espera que ele não cometa um erro pior. Leonardo reclama com Arthur por ter metido Saul em sua casa. Arthur diz que jamais imaginou que ele fosse capaz de fazer algo assim. Leonardo diz que ele só pensa em si mesmo e no maldito projeto. Manda ele sair dali porque quer estar sozinho. Animada, Ofélia pergunta a Mar como foi a viagem. Mar diz que foi muito bem, que o mar é a coisa mais linda que já viu em sua vida. Ofélia diz que agora ela já sabe por que se chama assim, e por fim, ela tem o que sempre mereceu. Ela diz à filha que agora que é a sogra do dono da casa, acredita que não deve dormir com os empregados. Mar diz que irá conversar com o Luiz sobre isso.
Ofélia pede que a filha lhe diga qualquer coisa estranha que o marido dela disser. Mar manda a mãe parar, que já se casou com Luís, e pede que ela pare de tentar tirar proveito disso. Hector diz a Leonardo que a Paula fez muito bem em ter denunciado Saul e há provas suficientes para deixá-lo na prisão. Arthur conta a Nicholas sobre o abuso de Paula e que o Leonardo está transtornado. Nicholas diz que agora, mais do que nunca, o Léo precisa do apoio deles. Arthur se sente muito mal por não ter dito sobre os rumores que ouvia sobre a Paula antes para o irmão. Mar diz a Ofélia que ela sempre a empurrou para uma vida assim, sem se importar com o que ela sente. Ofélia relembra que foi ela quem decidiu se casar com o Luís e se retira. Paula está sorrindo, assistindo Reels. Leonardo chega no quarto e ela começa a fingir que está sofrendo. Ela diz ao marido que não sabe se algum dia poderá superar o que aconteceu e pergunta onde ele estava. Leonardo diz que foi à delegacia, que aquele homem já está preso e vai se encarregar para que ele apodreça na cadeia. Paula diz que não entende por que isso aconteceu, que não merecia isso. Valéria diz a Nicholas que já terminou seu trabalho e pergunta se está tudo bem com ele. Nicholas conta que sua cunhada Paula foi atacada, que seu irmão deve estar se sentindo muito mal. Leonardo diz a Paula que há algo que não entende e questiona o que ela fazia com aquele homem. Paula, se fazendo de indignada, pergunta como ele se atreve a perguntar isso. Leonardo diz que só está tentando entender. Paula diz que o que ele deveria fazer é estar preocupado por ela e como se sente. Ela diz que o Saul disse para ela que não havia gostado da modelo que o Arthur havia escolhido para a marca, porque não tinha experiência e que ela parecia uma opção melhor. Paula diz que foi uma estúpida ao acreditar nele, que ficou emocionada e pensou que aquele homem poderia dar o que ele não conseguiu para ela. Depois, Luís consola Leonardo, que está transtornado. Leonardo diz ao pai que a Paula foi na casa daquele idiota porque pensou que ele poderia ajudá-la com o trabalho de modelo. Um trabalho que ela sacrificou para se casar com ele. Luís diz que ele não é responsável por aquele homem ser tão desprezível e abraça o filho. No apartamento de Nicholas, Valéria tem sua primeira aula de modelagem. Juan diz a Camila que ela não pode passar o dia todo trancada no quarto vendo o celular. Camila diz que não tem mais nada que fazer. Juan diz que ela pode ajudar sua mãe, que sempre há coisas para fazer na casa. Camila diz que não sabe fazer nada, porque é uma inútil e tem consciência disso. Juan pede que ela não diga isso, que sabe que ela foi criada em um mundo totalmente diferente, mas em sua casa as coisas são assim. Ao terminar as aulas, Valéria e Nicholas conversam um pouco e riem juntos. Nicholas pergunta se ela está com fome, e Valéria diz que sim. Nicholas diz que então vai pedir uns hambúrgueres para eles. Valéria chama Nicholas para ir comer com ela, porque vai mostrar o que é comida boa de verdade para ele. Nicholas ri e aceita. Ofélia adverte Luís que com sua filha ele não irá brincar. Luís se surpreende e não entende. Ofélia revela que já falou com a Rosil e sabe do segredo dele. Ofélia enfrenta Luís dizendo que descobriu seu segredo, porque a Rosil contou tudo. Ela o alerta que não vai permitir que ele machuque sua filha. Luís finge confusão e nega saber do que ela está falando. Ofélia diz que não acredita em nada dessa fachada de bom homem que ele mostra para todos, pois ele é igual a todos os outros homens. Luís se irrita e diz que não gosta do tom com que ela fala. Ofélia insiste e pergunta se ele vai fingir que não sabe de nada. Luís exige que Ofélia diga de uma vez por todas qual é a intenção de suas ameaças. Leonardo se aproxima de Paula, lamentando tudo o que aconteceu. Se sente culpado por não ter percebido antes e chora, sentindo impotência. Paula observa satisfeita, vendo que seu plano de se passar por vítima está dando certo. Ofélia diz a Luís que foi a própria Rosil quem contou o segredo entre eles. Luís pergunta de que segredo ela fala e que a Rosil é uma mulher louca. Ofélia responde que está apenas protegendo sua filha e que não vai permitir que ela fique com um homem perigoso como ele. Irritado, Luís diz que ela pode acreditar no que quiser, mas não vai continuar perdendo tempo com suas acusações. Mais tarde, Luís entra no quarto e pergunta a Mar se está tudo bem. Mar responde que sim, mas se aproxima de Luís, pois percebe ele nervoso. Luís confessa que foi a mãe dela que o colocou naquela situação de estresse. Mar fica indignada e promete que irá enfrentá-la para tirar satisfações.
Nicolas e Valéria compartilham um momento de alegria juntos, relembrando quando se conheceram e como inicialmente não se davam bem. Juan diz a Camila que vai trabalhar e só voltará à tarde. Camila se oferece para acompanhá-lo, mas Juan nega, dizendo que estará ocupado e que ela precisa descansar. Camila fica triste porque não tem tempo juntos, mas Juan promete tentar voltar cedo. Nicolas visita o túmulo da mãe e diz o quanto sente saudades e como está frustrado por não saber lidar com seus sentimentos pela Valéria, além de não querer machucar o irmão. Mar vai tirar satisfação com a mãe pelo que disse a Luiz. Ofélia insiste que está apenas protegendo-a, porque ele não é confiável. Mar defende Luiz, diz para Ofélia parar com suas manipulações e que não vai mais acreditar em suas ideias maldosas. Arthur se desculpa com Paula pelo ocorrido com Saul, dizendo que não sabia que isso causaria problemas. Paula se vitimiza e Arthur promete apoio total à cunhada. Leonardo avisa Paula que vai trabalhar e que ao voltar irão juntos à consulta com o psicólogo. Paula fica tensa, pois teme que seu plano seja descoberto. E então pede para o marido adiar a consulta e também que não se mudem ainda da mansão. Leonardo aceita, pois quer o melhor para ela. Ofélia tenta contar para Mar o que a Rosil revelou sobre o Luiz. Mar não permite que a mãe fale e afirma que o Luiz não é uma má pessoa e vai embora. Graciela pede desculpas a Luiz pelo que disse e diz que não quer ficar mal com ele. Luiz responde que também não quer brigas, mas pede que a irmã respeite seu casamento. Depois, Luiz conforta Paula, oferecendo apoio incondicional e ela agradece o soco. Nicolas conversa com Arthur sobre a campanha e sugere usar uma temática de natureza, para que a Valéria se sinta mais confortável e afastada dos estúdios. Arthur diz ao irmão que quer consertar a relação com a Valéria, mas que ela é muito complicada. Nicolas o incentiva a lutar por ela e ser claro com seus sentimentos, para que a Valéria não se sinta iludida. Graciela pergunta a Luiz qual é sua preocupação. Luiz responde que a Rosil apareceu na mansão e falou com a Ofélia, criando um mal-entendido, e que agora a senhora Garcia acredita que ele teve um caso com a Rosil. Graciela alerta o irmão que a Ofélia é perigosa, mas Luiz se preocupa mesmo com a Rosil, que tenta se aproximar dele e de seus filhos. Graciela pede que ele confie nela, que ela vai afastar a Rosil da família, mas a Ofélia é ambiciosa e quer tirar tudo deles. Luiz diz que está tudo sob controle, mas Graciela afirma que ninguém pode controlar a ambição da senhora Garcia, porque ela sempre quer mais, mais e mais. Jacinto chama Juan para conversar e questiona se ele se casou com Camila por amor ou por gratidão. Juan fica pensativo e não responde. Camila chega à mansão e é recebida com alegria por Graciela. Juan mente ao pai, dizendo que está apaixonado pela Camila e que ela é uma boa esposa. Jacinto alerta que ele não a machuque, pois ele não é assim. Mar conversa com Paula e diz que entende o que ela passou. Paula aproveita para pedir desculpas pelo começo delas e agradecer pelo apoio. As duas se abraçam e Paula sorri, vendo que suas manipulações estão funcionando até mesmo com a Mar. Elas criam uma amizade. Leonardo pede ao pai que permita que a Paula volte ao mundo da moda, como forma de superar o trauma. Ele diz que ela sempre o ajudou e nunca pediu nada em troca. Luiz recusa, dizendo que ela precisa primeiro ir ao psicólogo. Leonardo se irrita, dizendo que o pai nunca o ajuda. Mas Luiz insiste que é o melhor para Paula, pois ela não pode ser exposta ainda. Leonardo sai irritado. Ofélia se aproxima de Camila para provocá-la. Camila exige respeito, dizendo que a casa é dela. Mas Ofélia diz que, desde que a Mar virou a senhora da casa, a Camila perdeu esse lugar. Camila fica ainda mais possessa de raiva e sai furiosa, esbarrando em Paula. Graciela a segue e diz para a sobrinha não deixar que a provoque. Camila afirma à tia que não vai dar esse prazer a Mar e que não desistirá do Juan. Por fim, Graciela visita Rosil, exigindo que ela se afaste de sua família. Rosil responde que a Graciela não entende sua dor. Graciela oferece um cheque para que a Rosil desapareça. Rosil rasga o cheque, dizendo que não há dinheiro que pague o sofrimento de ter sido separada por seu filho, e diz que a Graciela não entende de família porque nunca foi mãe. Furiosa,
Graciela dá um tapa em Rosil e a ameaça para que se afaste de sua família. Mar volta para o carro de Luiz e Juan fica olhando para ela. Rosil diz a Ofélia que não acredita em nada do que ela disser, que tem certeza que o Luiz mandou ela para mantê-la neutralizada. Ofélia diz que quase não fala com o Luiz e nem o vê. Rosil diz que a Graciela foi ali e lhe contou tudo. Ofélia pergunta se ela vai acreditar mais naquela mulher do que nela. Rosil pergunta então por que confiaria nela se nem a conhece. Ofélia diz que está oferecendo sua ajuda, mas Rosil não acredita nela, acreditando que ela seja aliada dos Portilla. Ofélia diz que ela vai acabar se arrependendo disso e vai embora. Valéria diz a Arthur que eles podem ficar ali, que deve ter alguma maneira para sair. Arthur diz que não há maneira. Valéria manda então ele chamar o irmão dele, mas Arthur diz que está sem sinal. Mar chega à mansão chorando e Paula questiona o que houve. Mar diz que não é nada, mas Paula pede que ela confie nela. Mar já solta a língua que se encontrou com o Juan por casualidade e por isso está mal. Paula pede que ela se acalme, e Mar confessa que toda vez que vê o Juan lhe dói muito. Valéria pergunta a Arthur por que o Nicholas planejou aquilo. Arthur diz que é para eles conversarem sobre seus problemas. Paula pergunta a Mar se ela e o Juan foram namorados. Mar responde que sim, que ele foi o amor de sua vida. Paula diz que então ela não está tão apaixonada pelo Luiz. Mar, nervosa, diz que é claro que está, e que assim é o amor. Paula tenta estimular Mar para descobrir a verdadeira razão do casamento com o sogro, mas Mar não diz nada. Valéria diz a Arthur que eles não têm nada que conversarem. Arthur diz que então deverão esperar e oferece vinho para ela. Ela não aceita. Nicholas sofre pelo amor de Valéria e pelo sacrifício que está fazendo pela felicidade de Arthur. Arthur chama Valéria para dançar com ele, mas ela diz que nem se estivesse louca. Arthur desfruta do momento enquanto Valéria só fica olhando para ele. Arthur diz que mais cedo ou mais tarde terão que conversar, e se estão assim é porque ela não entende. Valéria rebate dizendo que é ele quem não entende. Arthur pede explicações. Valéria diz que tudo começou no dia que ele chamou sua irmã no hotel. Arthur diz que sequer a conhecia naquele momento. Valéria confessa que estava apaixonada por ele desde o primeiro dia que o viu na academia, mas ele sequer olhava para ela. Ela diz que se aceitou ir com a Mar no hotel foi para acompanhá-la, mas só sofreu humilhações. Arthur diz que tudo foi um mal-entendido. Valéria diz que naquele dia se sentiu bonita pela primeira vez, que colocou um belo vestido, se maquiou e andou de saltos, e tudo para que ele a enxergasse. Ela diz que foi uma tonta, porque ele nem estava no hotel aquele dia, que só estava o Nicholas que a humilhou. Valéria diz que se deu conta que ele não se importa com nada, que é um egoísta. Arthur pergunta como ela pode dizer isso depois de tudo que ele fez por ela. Valéria diz que esse é o problema, que não importa o que ele faça, jamais irá confiar nele. Arthur diz que ainda bem que não a conheceu naquele dia, mas sim a Valéria que entrou no carro de um bêbado para salvá-lo. Ela diz que agradece. Ele diz que agradece por ter conhecido essa mulher que, apesar de ser forte, guarda lembranças de seu pai e por isso se apaixonou por ela. No dia seguinte, Valéria e Arthur acabaram dormindo na cabana, cada um em um sofá. Valéria cobre Arthur com uma coberta. Graciela diz a Luiz que acredita que a Camila não está bem. Luiz diz que dói muito ver sua filha assim, mas se ela quis isso, deve aprender com seus erros. Graciela diz que isso é demais, que a Camila não tem nenhum centavo e que os irmãos dela tiraram ela da mansão sem levar nada, sequer a roupa do corpo. Luiz se surpreende e pergunta por que eles fizeram isso. Graciela diz que todos estavam mal e não sabiam como reagir. Luiz diz que vai falar com a filha. Amparo aconselha Ofélia a se afastar dos Portillas, porque se o que a Rosil disse para ela for verdade, então o Luiz é perigoso. Ofélia se nega terminantemente. Diz que esse é um segredo muito importante e que daria muito poder para ela contra os Portillas. Arthur diz a Valéria que eles ainda podem resolver as coisas. Valéria diz que assim que o Nicholas abrir aquela porta, irá embora sem olhar para trás e nem irá pensar nele. Arthur diz que se ela fizer isso, também irá deixar para trás a verdadeira Valéria, aquela que quer entregar seu coração. Valéria diz que isso não importa, mas Arthur diz que se eles não estiverem juntos, é como deixar a metade de cada um. Valéria afirma que eles nunca poderão estar juntos. Nicholas destranca a cabana. Arthur diz a Valéria que a ama.
Valéria sai e Arthur vai atrás dela. Os dois terminam se beijando com paixão e Nicholas os vê de longe. Ele fica afetado. Valéria pede que Arthur diga para ela que aquilo é real. Arthur diz que é sim e a beija mais uma vez. Nicholas chora e se afasta. Valéria confessa a Arthur que também o ama. Arthur pergunta por que demoraram tanto para dizerem o que sente. Valéria diz que não sabe, mas agora aproveitarão o tempo que perderam. Arthur diz que se não fosse pelo Nicholas, quanto tempo mais estariam separados. Valéria diz que é verdade, e agora devem fazer de tudo para que o amor deles dure. Paula diz a Mar que tem pessoas que acham que ela está inventando seu sofrimento por conta do abuso. Indignada, Mar pergunta quem poderia pensar algo assim. Paula diz que não quer que haja problemas, mas revela que é a mãe dela. Arthur agradece Nicholas por sua ajuda e o abraça. Hector comunica a Luiz que as alterações no testamento dele já foram realizadas. Luiz liga para Camila e chama a filha para comer com ele. Camila fica muito feliz e aceita almoçar com o pai. Valéria pede a Arthur que não brinque com ela, porque não suportaria isso. Arthur diz que isso não irá acontecer e confessa que nunca sentiu algo assim por alguém. Os dois se beijam. Mar diz a Ofélia que já sabe o que ela disse para Paula e confronta como a mãe pode ter dito coisas tão horríveis para ela. Ofélia diz que era só o que faltava, a filha ficar do lado daquela mulher que só as humilhou. Mar diz que isso se trata de um abuso contra uma mulher. Ofélia diz que ela é muito inocente, que não se pode confiar na Paula porque ela é uma interesseira. Mar exige que a mãe não lhe cause problemas. Arthur pergunta a Nicholas por que ele resolveu ajudar ele. Nicholas diz que quer que ele seja feliz e que ele e a Valéria merecem. Os dois irmãos se abraçam. Ofélia diz a Mar que a Paula está manipulando ela e todos. Mar diz que isso não é verdade e não há maneira de saber se ela está fingindo ou não. Ofélia diz que uma mulher abusada não age como a Paula está fazendo. Mar pergunta como a mãe sabe disso. Ofélia, nervosa, responde que conhece algumas mulheres que já passaram por isso. Mar diz que cada uma reage de uma forma, mas Ofélia afirma que não acredita no teatro daquela loira oxigenada. Mar diz à mãe que às vezes não a conhece e sai. Ofélia diz assim: realmente, Mar, tem muitas coisas de mim que você não faz a menor ideia. E seus olhos enchem de lágrimas. Depois, Ofélia e Paula se enfrentam. Paula alfineta Ofélia e pergunta se ela sabe quem acredita nela. Ofélia diz que é ingênua de sua filha, porque ela é tão ingênua quanto bonita. Ela ameaça Paula que se ela se meter com sua filha, irá se ver com ela. Luiz e Camila almoçam juntos e ele pergunta se de verdade ela está bem com Juan. Camila diz que sim e Luiz diz que não está de acordo com a maneira que os irmãos dela a tiraram de casa e que ela pode voltar quando quiser porque aquela é sua casa. Camila coloca como condição que a Mar vá embora de casa para que ela retorne. Valéria diz a Nicholas que está muito agradecida com ele pelo que fez por ela e o Arthur. Ela diz que graças a ele, eles estão bem e que ele é uma grande pessoa. Luiz diz a Camila que por capricho ela decidiu sofrer. Camila diz que sente muito, mas enquanto a Mar permanecer na mansão, não irá mudar sua opinião. Luiz diz que também não irá mudar sua opinião, que decidiu estar com a Mar e assim será. Camila manda então ele aproveitar sua esposa e se retira do restaurante chateada. Ofélia entra no quarto de Luiz e acaba encontrando o ultrassom de Mar. Ela se dá conta que a filha segue grávida. Mar entra no quarto.